sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o cão que lê. E o cão leu Vigiar e Punir, do Michel Foucault, quase 20 anos, um pouco mais, quase 20 anos depois que a mãe leu pela primeira vez na faculdade de psicologia. Era matéria obrigatória em psicologia social e nós lemos. Pois bem, hoje eu vou trazer, não será uma aula, será um modo, vou dar uma introdução para você poder ler essa obra que está super atual e bora lá pro vídeo que hoje com delongas, mas já sem. Senta aqui, Arthur, e vamos lá. Senta aí, Arthur. Michel Foucault, Vigiar e Punir. Pois bem, quem foi Michel Foucault? É interessante essa parte da história. Ele nasceu na França, no interior da França, de uma família classe média alta até. Os pais, pai e mãe, eram médicos e ele tinha avós médicos também. Ele nasceu em 1926. O que você acha que as pessoas queriam que ele tivesse estudado? As pessoas, né? Os familiares dele. Deixa eu pegar aqui o arquivozinho. Os familiares deles. Medicina é óbvio, só que, para a tristeza da geral, ele queria estudar psicologia e filosofia. Semelhanças à parte minha com ele. Pois bem, 1926, 1950 isso não foi nada bem aceito. Bom, meu pai não aceitou, legal, quando eu falei em 99 estou matriculada na faculdade de psico. Enfim, imagino eles 50 anos antes. E ele morre jovem, tá? Ele morreu em 1986. Este livro aqui, que é um dos mais famosos dele, foi lançado em 1984. Se você gostar do modo como eu farei essa resenha, depois eu faço dele também o História da Loucura. Bom, então a gente tem aqui um Foucault que, aos 22 anos, inclusive, por não querer também cursar medicina, ele tentou o suicídio e internaram ele num hospício. Então ele tem um trabalho muito bom com enclausulamento, com pessoas que perdem a liberdade de certo modo. Engasguei aqui, deu um trava-língua, mas vamos vida que segue. Pois bem, bom, ele teve muita influência, mas muita influência de Nietzsche, de Freud e de Marx também, tá? Ele, bom, numa época em que o homossexualismo era pouco falado, ele era e porque eu falei isso só para dar uma introdução da vida dele. Pois bem, Vigiar e Punir, nada mais, nada menos do que a ideia de como nasceram as prisões. Só que este livro já tem a capa nova, que essa minha aqui é dos anos 2000, lá, aula de psicologia social. Gente, leiam. Eu achava chato na faculdade, não nem mentir. Mas depois a gente vê como é importante e hoje em dia dá para estudar. Você vai falar, ele era filósofo, psicólogo, bom, contemporâneo, dá para qualquer um ler. O linguajar dele não é difícil, tem bastante bibliografia e esse livro ficou esgotado aí durante um bom tempo e agora tem um tempinho aí que eu vi que foi relançado. Pois bem, como eu disse, não vai ser uma aula, vai ser uma introdução. O que tem Vigiar e Punir? O que você vai encontrar? Você vai encontrar um livro dividido em 4 partes. Suplício, punição, disciplina e prisão, a 4ª parte. E prisão. Dentro dessas 4 partes, você tem alguns capítulos em que ele vai explicando. O que você precisa saber, que eu gostaria muito que minha professora tivesse falado, não teria sido tão penoso. Mas também, né, quando você estuda forçado para nota com 20 anos, você não está muito interessado em algumas coisas. Pois bem, deixa pra lá. Suplício, capítulo 1, você vai encontrar, você vai falar, o que é suplício? Suplício era aquilo que acontecia antigamente, século XVII, em que as pessoas eram alvejadas em praça pública. Alvejadas de que modo? Torturadas, mortas, enforcadas, enfim. Sabe quando você está assistindo o filme e vê o prisioneiro sendo levado na carrocinha, a galera tá jogando tomate, ovo podre, essas coisas todas? Pois bem, e aí vai para a praça pública e começa a ser torturada, das torturas mais bizarras que se pode imaginar e conceber. Era o que acontecia, era isso que era o suplício. Por que isso acontecia? Bom, primeiro que na maioria das vezes o indivíduo nem sabia por que ele estava sendo estava imputando sofrimento nele, porque ele estava sendo sentenciado à morte, e porque o príncipe
Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Tem vídeo aqui do Príncipe de Maquiavel. Então aqui o príncipe, né, não tô falando do Maquiavel, mas o príncipe eram os governantes, era como eles eram chamados. Então qualquer pessoa que falasse mal do príncipe, que seria o governante, tinha sua pena decretada, nem sabia por vezes porque estava morrendo e sendo torturado. Pois bem, acabou o século XVII, século XVIII a vida andou, começou a não pegar bem para os governantes, para os príncipes, essas coisas de que estou morrendo só porque falei mal, e aí a monarquia também já estava, né, meio que capengando. A gente adentra o século XVIII. No século XVIII, tem bastante referência aqui, tá? Então, assim, nesse sentido é um livro denso, mas a escrita é fácil. No século XVIII, o suplício ele é trocado pela punição. Em que sentido? O indivíduo vai ser punido, mas agora na alma, não no corpo. Em que sentido? Ele vai ser preso, se o indivíduo criminoso for pego, ele vai ser preso e o sofrimento vai ser perder a liberdade. E aí você está atacando a alma da pessoa. Não tem mais a morte, salvo alguns casos, mas não tem mais a morte, a pessoa é presa. Sabe quando você vai e visita agora Castelo do século XVIII, ou vê filme, enfim, como tivesse Castelo do século XVIII aqui, mas assim, quem tá na Europa e vê, e aqui era a prisão, aqui ficavam os prisioneiros, então, ficavam lá na cela e tá bom, não tem mais suplício, tem-se a punição. Beleza, a vida anda mais um pouco, aí a gente tem a terceira parte, que aí é onde ele começa a se adentrar bastante. Eu só não vou falar dos corpos dóceis, vou só tangenciar, você não vai falar, nossa, é uma aula. Não, quero só que você entenda isso para poder ler e aí esse destrinchar fica um pouco mais fácil, porque o livro aqui já começa começando. Afinal, ele é um teórico, né? Um filósofo e um psicólogo, então já vem em cima, mas com várias referências bibliográficas, com várias citações de outros pensadores durante o livro todo. Pois bem, quando a gente entra na disciplina, aí tem aqui, eu gosto no capítulo 2, a gente tem os recursos para o bom adestramento. Não vou explicar aqui, porque aqui ele destrincha um pouco de tudo, tipo de horário, do que tem que ser feito, enfim, porque ele está tentando criar um modelo ideal de vigilância e punição, tá? Que é a cadeia, que é a prisão, ponto. Aqui eu não vou nem mentir, né? Eu fiz meu resuminho, meu roteirinho, que eu não fico lendo, né? Eu já sei do que se trata, mas é porque eu quero falar aqui uma coisa que eu não esqueça. Sim. Aqui, na disciplina, os indivíduos, eles têm de ser úteis para o Estado. Em que sentido que eles têm que ser úteis para o Estado? O indivíduo tem que ser preso. Só aqui uma coisa, esqueci, eu tenho que deixar o roteiro perto, não adianta. Minha luzinha caiu, não sei se fica melhor assim ou do outro jeito, enfim. Ou sem, ou com. Gente, deixa aí nos comentários, porque, né, eu preciso ter um feedback. Então, na punição a gente passa a ter algumas leis que são claras a todo mundo. Então as leis são claras e abertas, o povo escrevia em folhetim, em praça pública, onde fosse. Então, se você fosse um indivíduo que fosse cometer um crime, você iria saber por que você estava sendo preso. E aqui na punição, na parte 2 do livro, né, contei só um pouco antes, na parte 2 do livro, a gente tem as leis que começam a ser individualizadas. Por quê? Porque a gente tem uma lei, né, uma punição para uma infração, e a partir, né, quando o século foi avançando, passou a ter-se mais crimes contra o patrimônio do que contra a vida. Porque, né, lá no século, lá na época do suplício, então todo mundo carregava uma espada, uma arma, esqueci o nome agora. E aí você já resolvia ali mesmo, né, na mão, no braço. Quando vem o advento da Revolução Industrial, quando vem essas coisas todas, as pessoas têm um poder aquisitivo de compra maior, e aí o outro que não trabalha, que não faz nada, vê, opa, que interessante, vou lá roubar, furtar, enfim. E aí, o que acontece? O crime contra o patrimônio passa a ser maior. E aí o Estado precisa defender as pessoas, que é quando começam a nascer as leis, a punição. E aí aqui é importantíssimo, guardem isso. Aqui, para o Foucault, ele deixa bem claro, em toda oportunidade que ele pode, de que
que o indivíduo vai ser privado da sua liberdade e quando ele é privado da sua liberdade, ele tem que usar este tempo para pensar o que ele fez de errado. E além dele usar esse tempo, ele pensar o que fez de errado, o crime não pode compensar. Então, se ele foi preso, ele vai ter que ficar preso, refletir o que ele fez de errado, ver o tempo esse termo aqui dentro, ver o tempo de vida dele passando. Então, assim, poxa, fiz isso, não foi legal, no termo legal mesmo, tô preso pelo que eu fiz, estou aqui pensando, refletindo pelo que eu fiz e não compensou o tempo de vida cronológico mesmo, que eu tô perdendo aqui preso, que eu poderia estar lá fora. É isso, aqui tá uma chave do entendimento fantástica e para os dias de hoje. Agora, se o indivíduo, o criminoso, é preso e depois ele percebe, e aí ele é solto, e ele percebe que é mais vantajoso cometer a infração, cometer o ato ilícito do que ficar preso, que estímulo este ser humano tem para não cometer um crime? É mais vantajoso. Eu não vou nem entrar aqui em crime de colarinho branco, porque Foucault não fala disso aqui. Mas calma que no final vou dar as minhas observações, enfim, e trazer para o que vocês viram aí na chamadinha do Bukele, tá? Do Bukele, o presidente de El Salvador. Já vou trazer aqui isso e meus pensamentos, né? Porque, assim, só aqui um parênteses, eu gosto que as pessoas leiam, mas não é só pra ler, que legal, ele escreveu isso. É pra ler e pensar, é pra ler e trazer pro que a gente tá vivendo. Eu sou paulistana, moro aqui em São Paulo, mas eu amo Guarujá. E aí eu quis também trazer com essa Operação Escudo que tá tendo. Eu falei, pô, foi esse motivo que eu decidi passar na frente esse livro, que já tava pra ser uma resenha. Enfim, pra não perder o raciocínio. Onde que eu parei? Punição. Bom, então na punição as leis são claras, todo mundo sabe. O crime não pode compensar, porque se compensar não tem vantagem. Então o roubo, você solto, qual que é a desvantagem para um criminoso? Não tem. Daqui ele pula para a parte 3, que é a parte da disciplina. A parte da disciplina, o indivíduo ele tem que ser útil ao Estado. E de que modo? A liberdade tem que ser tolhida, e ele tem que usar este tempo dele preso, em que ele não tem liberdade para, de novo, pensar no que ele fez, mas aqui também, tirei meu copo de Coca-Cola, mas aqui também a gente tem que o indivíduo tem que trabalhar. Aí que é a parte que ele fala dos corpos dóceis, que eu não vou adentrar um pouco mais, que daí para não estragar a sua leitura, né? Isso aqui é só a sinopse do que você vai encontrar. O indivíduo tem que trabalhar. Trabalhar por quê? Porque aí o corpo trabalha. Porque enquanto você está trabalhando e pensando no que você fez de errado, aí sim você pode depois sair reformado da prisão e ser reinserido na sociedade. Guardem isso. Esqueci alguma coisa. Não. Então é isso. O tempo ele vai ser dividido. O tempo a pessoa presa, o tempo vai ser dividido entre sem liberdade e usar esse tempo sem liberdade para pensar no que você fez de errado e daí trabalhar para quando você sair você ser reinserido e não querer mais cometer aquilo. É evitar também revoltas, evitar rebeliões. Pois bem, aí a vida anda. Não, tá terminando a próxima. A vida anda. Sim. Foucault cunhou um termo chamado panoptismo. Panoptismo, aí aqui é bem interessante. Desenhe depois vocês. Eu desenhei, ficou até estranhinho aqui. Mas eu desenhei, eu sempre desenho quando eu faço esse estudo, porque daí eu acredito que fique mais claro. O que é o panoptismo? É a ideia da construção da prisão ideal, por assim dizer. Esta prisão aqui seria uma prisão em forma anelar e com uma torre de vigia no centro. Então, esse formato circular em que aqui, né, estariam cada cela individualizada, para não ter complô, para os indivíduos não conversarem entre si. Então, seria neste formato circular, aqui estariam as celas, no centro uma torre que a pessoa presa não saberia se estava sendo vigiada ou não, mas ela ia sempre ficar com a sensação de estão me vigiando. E os policiais, por assim dizer, quem fosse fazer a guarda, teriam uma visão 360 graus de todas as celas de todo mundo
o tempo que fosse. E você imputaria na pessoa que está presa em alguma dessas celas, sem querer, com muitas aspas, que aqui sou eu falando, aquele medo de, pô, tô sendo vigiado, então não posso fazer nada de errado. E aí seria o tempo que você estaria usando para pensar no que você fez de errado, porque você não ia estar lá de graça. Isso. E aí o trabalho. Simplesmente isso. E aí aqui seria o Estado disciplinando. Basicamente isso. O Estado mantendo o controle e depois a pessoa ia sair e nunca mais ia querer voltar, porque, pô, perdi minha liberdade, ainda fiquei trabalhando preso, não quero, tô fora do crime. Mas aí a gente volta lá na punição. Tá compensando? Ou a pessoa é presa e depois é solta e não compensou nada. Isso. Bom, aí por fim a gente tem a parte 4 que fala das prisões, que é a aparelhagem geral para tornar os indivíduos dóceis. Dóceis, aí ele fala da questão do adestramento, dóceis no sentido, os corpos serão dóceis, em que sentido? Porque você vai trabalhar a alma e o corpo, a alma no sentido pensar no que eu fiz de errado e o corpo na hora que você está lá trabalhando e preso, pensando. Então esse tempo bem dividido evita revoltas, evita complôs, evita que o sujeito queira reincidir no crime para depois não ter que passar por isso. Basicamente é isso. Não vou adentrar todo o resto que aqui separei, porque é muita coisa. Bom, dito isso, agora vamos lá. Tá, então, separei aqui para ler, só para dar o tom. Olha aqui, ó, página 106. Página 106, ele tá aqui, eu peguei um trecho meio que aleatório só para vocês sentirem o tom. A mitigação das penas, tá? No capítulo 2, na página 106. Ó, o agente de punição deve exercer um poder total, que nenhum terceiro pode vir perturbar. O indivíduo a corrigir deve estar inteiramente envolvido no poder que se exerce sobre ele. Imperativo do segredo e, portanto, também autonomia pelo menos relativa dessa técnica de punição. Ela deverá ter seu funcionamento, suas técnicas, seu saber. Ela deverá fixar suas normas, decidir de seus resultados, descontinuidade ou, em todo caso, especificidade em relação ao poder judiciário que declara a culpa e fixa os limites gerais da punição. O agente de punição deve exercer um poder total, que nenhum terceiro pode intervir, vir a perturbar. Então a gente tem o agente de punição e aquele que cometeu o crime. Não dá para ter terceiros agentes, e por terceiro alguém que não esteja aqui diretamente envolvido. Basicamente é isso que ele quer dizer. Então aqui o linguajar é desse modo, vai o livro todo, a menos quando ele cita alguém. E aí, assim, a cada final de capítulo tem mais bibliografia além da parte final. Ele questiona, eu gosto muito do Foucault, que ele suscita questionamento, então aqui eu já andei mais para frente. Nesse esquema de docilidade, em que o século XVIII teve tanto interesse, o que há de tão novo? Aí ele interroga, aí ele mesmo responde, ou ele deixa você pensar. E aí vai andando, deixa eu pegar aqui uma citação de alguém aqui. O homem-máquina de Lametrière é ao mesmo tempo uma redução materialista da alma e uma teoria geral do adestramento, no centro dos quais reina a noção de docilidade que une ao corpo analisável e o corpo manipulável. Os famosos eram também bonecos políticos, modelos reduzidos de poder, obsessão de Frederico II, o rei minucioso das pequenas máquinas, do regimento bem treinado e dos longos exercícios. Enfim, aí ele cita, tem um conhecimento grande de filosofia e de psicologia, e aí tá aqui só para dar o gostinho, o tom, para você se interessar em ler. Aqui atrás está criminalidade e delinquência em confronto com a repressão e a punição. Este é o tema do livro, que apresenta um estudo científico sobre a legislação penal e os métodos adotados pelos poderes públicos para punir os que praticam alguma modalidade de crime, desde os séculos passados até os tempos modernos. 1984 anos de publicação desse livro. Cada época criou suas próprias leis penais, utilizando os mais variados métodos de punição, que vão desde a violência física até a aplicação dos princípios humanitários que apostam na recuperação e na reintegração dos delinquentes na sociedade. É uma obra clássica sobre as prisões e sobre o direito penal. Sim, a galera do direito também lê este livro, e o pessoal de filosofia também, mas alguns capítulos só, como nós em psico
social também, e espero que os professores continuem dando, porque é um excelente livro de reflexão. Bom, vou deixar aqui porque ele que é a estrela da indicação da leitura do Cão que Lê. Pois bem, gente, aí eu separei aqui duas coisas, eu anotei para não esquecer o nome. Bom, aqui no Brasil não foi divulgado, ou se foi, perdão, que eu não vi, mas em fevereiro deste ano, de 2023, bom, primeiro assim, eu fui fazer uma pesquisa para ver se realmente se já tinham feito essa cadeia anelar em algum canto do mundo e tal. E aí, eu confesso também não sabia, tá? Eu não sabia, então por isso eu tô falando, eu não vi, talvez você também não tenha visto, e aí eu me interessei e fiz umas pesquisas. Então eu vou falar do presidente de El Salvador, Bukele, acho que é Nayib, não escrevi o meu nome, Bukele, enfim. Ele é um jovem, hoje ele está com muito mais novo que eu. Ele é de 1981, ele está com 42 anos. El Salvador é um país perigosíssimo, isso assim a gente já sabia lá nos idos dos anos tantos. Fica na América Central, um país muito pequeno, com uma população muito pequena e tomado este país era pelos Maras MS, pelas gangues MS. Jogue aí para você ver fotos, que eu não sei se eu posso pôr aqui na tela inicial, tanto o presidente, que é um jovem, e ele aparece de boné e tal, se você não sabe que ele é o presidente, ele passa por um rapaz assim, tipo, tô aqui de férias, tá. Não, ele teve uma trajetória política bem bacana, mas eu não quero me fugir daqui. Onde eu quero entrar com isso? Bom, esse país é El Salvador, muito triste o que acontecia lá, é paradisíaco, porque faz fronteira, a parte do... O país inteiro faz fronteira com o Oceano Pacífico, então assim, é paradisíaco, é lindo, é para ser assim, pra gente estar turistando lá. Só que ninguém vai lá porque as gangues, a gangue MS, e assim, eles são extremamente reconhecidos porque eles são inteiramente tatuados, mas assim, não é 1, 2, 3, 4, 5 tatuados, não, tudo, testa, corpo, enfim, tudo. Bom, anos e anos e anos passando, ninguém nem muito aí, e aí esse presidente foi eleito. Tem gente que chama ele de o ditador mais legal do mundo. Aqui eu faço minhas ressalvas, eu procurei as redes sociais dele, tá só com o presidente de El Salvador mesmo. Mas ele fez a CECOT. Gente, é interessantíssima essa CECOT. É centro, eu até anotei, CECOT com C, tá? CECOT é centro de... nem eu entendi minha letra. Centro de Controle do Terrorismo, CECOT com temudo, Centro de Controle do Terrorismo. Ele pegou, foi para uma parte agrária, construiu uma prisão enorme, linda, bonita, que cabe mais de 40 mil presos. E colocou uma polícia ostensiva para prender o pessoal desta gangue. Bom, aqui, né? Não vou tomar partido de nada, só vou informar vocês porque eu quero que vocês procurem quem é Bukele, é Bukele. E aí ele começou assim, se a fatura dessa zero vai lembrar muito o pessoal de Nova York que fizeram isso, mas que deram certo também. Mas, pois bem, ele fez essa construção e saiu literalmente a caça dessas gangues. Quando aparece foto lá de dentro, que é mostrado, tá, todos os criminosos estão com uma bermuda branca e sem camisa, mas todos têm cabeça raspada e todos são extremamente tatuados. Eu não posso, bom, como eu faço edição, não dá pra mostrar aqui uma fotinho. Então, saia daqui e joguem no YouTube, Bukele. Você vai falar, nossa, nem sabia que tinha esse presidente, nem sabia que ele estava fazendo isso. Pois bem, desde fevereiro até agora, El Salvador, que estava num ranking, assim, um dos países mais perigosos do mundo, tá assim, um dos mais seguros do mundo. E ele está simplesmente com 90% de aprovação pela população. E aí você vai falar 90%? Porque não sei. Bom, porque provavelmente os outros 10% são parentes ou amigos ou namoradas deste pessoal. Só que agora dá para se andar lá. Antes não iam mais turistas, antes as pessoas morriam e essa gangue ela cobrava dos comerciantes, dos pequenos empresários, cobrava.
E por estar estrategicamente, geopoliticamente, num local em que, né, era fácil acesso às drogas escoarem, tinha-se muito dinheiro, né? A América Central já é meio conhecida por isso. Então tinha muito dinheiro, ninguém queria combater, ninguém queria enfrentar. Ele fez esse presídio que, nossa, é enorme, não tem nem como descrever, porque não era nem a ideia era só contar isso. E quando eu vi isso, por simplesmente fazer uma pesquisa de será que alguém em algum canto fez? E eu nem vou mentir, eu fui procurar pela Supermax, porque nos Estados Unidos é bem famosa, não fui tão a fundo, porque quando eu vi isso eu me interessei, deixa eu ver. Tinha uma Supermax, uns presídios de segurança máxima, enfim. E aí eu pensei, acho que é o que mais se aproxima. Não, o que mais se aproxima é ele. Uns dizem que é pulso rígido demais, que é um ditador, enfim, fica a teu caráter, não vou entrar aqui nesse mérito. Os números estão aí e comprovam. E aí, concomitantemente, a gente estava tendo aí a Operação Escudo da Polícia Militar aqui na cidade litorânea do Guarujá, aqui no estado de São Paulo. Enfim, não vou nem entrar aqui enveredar por essa questão, mas em que sentido? O morro estava realmente começando a ser tomado, eu estava já vendo aquilo com uma preocupação. Uma que é uma praia que eu gosto muito, outra porque a gente já sabe da péssima experiência que teve o Rio de Janeiro, né? Começou com a deixa, enfim, tem outras questões que subjazem, não vou entrar aqui também no mérito da questão, mas hoje o policial não sobe o policial não pode subir no morro. Houveram do Rio, houveram algumas tentativas, enfim, também não vou falar disso. E aí aqui no Rio de Janeiro, saindo do Rio de Janeiro e salvo devidas proporções, e também não me sentiria confortável em falar de um estado que eu conheço pouco, como turista só, para falar aqui de São Paulo, que houveram muitas críticas. E eu assim, gente, mas não estão prendendo ninguém ao léu. A cidade estava ficando perigosa, o morro, o mar se assemelha muito, a gente tem rota com o Porto de Santos também para escoar, ficaria perigoso. Enfim, tem a galera do... Não vou falar do deixa disso. Aqui seria interessante para o pessoal de direitos humanos, isso em falar de psicologia, ele é um psicólogo, um filósofo, para a gente repensar no sentido de parar de romantizar, de idealizar o criminoso. Aqui, quando na parte 2, na punição, Foucault deixa muito claro que tem que refletir, o crime não pode compensar. Quando hoje a gente olha nossas leis, será que não compensa? Para que a pessoa vai trabalhar se pode cometer um crime contra você e vai ser muito mais vantajoso? Penso eu que está na hora, já estava aqui em 84, eu falei 15 anos depois pela primeira vez, e aí eu falei, não, agora depois com tudo isso acontecendo, eu vou deixar minha contribuição aqui no canal, que como eu disse, eu gosto de conversar de psicologia, de filosofia, de história, de política e muito. E aí eu volto, finalizando para não ser pesado, porque já é um tema denso, com a questão do... Eu não incentivo só você a ler, eu incentivo você a ler e pensar e trazer para a realidade porque você está vendo. Então você só consome mais informação. E consumir só informação não é legal. O legal é quando você lê um livro, pensa, associa com as coisas que estão acontecendo e tira suas conclusões. Você vai ter muito mais argumento, você não vai ter somente manipulável, você vai pesar os prós e os contras, concordando ou não. Aqui eu concordo com algumas coisas, discordo com outras, penso uma terceira, nasce-se um outro pensamento a partir de um pensamento inicial. Para mim esta é a grande sacada, essa é a grande genialidade dos livros. E aí eu fico pensando, fica muito fácil a pessoa... Arthur saiu. Fica muito fácil você só fazer uma crítica, porque os pessoal de farda isso, porque os direitos humanos aquilo, porque Não, o que dá para ver aqui muito claro nesse livro, e aí eu espero que você leia, e se discordar também tudo bem, mas com argumentos para que a gente então melhore, fica aquela questão de... Eu lembrei, até nem ia falar, mas o pessoal já percebe que gosta de vídeo longo aqui no meu canal, então vou aumentar. Com muitas ressalvas, gente, me ouçam com a mente aberta. Em 92, aí que tá, né? Quem nasceu em 90, 91, 92, 93, 94, 95, vocês não eram nem
nem vivos. E eu agradeço, porque vocês são o meu maior público. 60% de quem está me assistindo tem entre 24 e 34 anos. Estou muito feliz, porque pelo menos assim, enfim, dá para eu falar sem parecer jornal, sem parecer aula, né? Enfim, agradeço. E agradeço também a quem está me assistindo de Portugal, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Irlanda. Gente, fiquei muito feliz quando eu vi que está tendo uma pequena porcentagem coerente com o número de inscritos do canal de pessoas que estão me assistindo no exterior. Brasileiros, então eu fico muito feliz que está tendo esse alcance um canal tão pequeno. Bom, então quem nasceu nessa época, que hoje está com seus 20 e poucos anos, 30, não acompanhou, talvez tenha visto o filme. Eu não assisti o filme, confesso, mas, porque eu estava vivendo em tempo real, eu tinha meus 12 anos, 12 para 13. O, aspas, massacre do Carandiru. Aí vai falar, ai meu Deus, o que agora tem a ver com isso? Bom, tudo a gente está falando de vigilância e de punição. A gente tinha, aqui na Zona Norte de São Paulo, no Carandiru, por isso o massacre do Carandiru, uma casa de prisão, tinha um outro nome, enfim, e houve sim, e tinham alguns pavilhões, tá? Para quem não sabe, enfim, porque eu não vi o filme, então não posso falar do filme, enfim. E tinham-se vários pavilhões, o pavilhão do pessoal LGBT, o pavilhão do pessoal com penas mais leves, o pavilhão do pessoal religioso, o pavilhão, enfim, eram vários pavilhões, era um complexo muito grande e que foi feito na década de não sei quanto, funcionou, tinha até visitação, enfim, era muito antigo. Acabou que lá para os idos, final dos anos 80, começo dos anos 90, São Paulo, eu posso falar porque não dava de metrô e aí era perigoso, ninguém podia, a gente era privado de tanta coisa porque o crime estava correndo solto mesmo, né? Quando a gente fala assim, né, PCC, Primeiro Comando da Capital, e outros aí tanto, são associações que você começa a ver, são tipo empresas que fazem do crime da lucro. E aí remete a gente aqui a Foucault, em que sentido? Não compensa ficar preso, eu não estou refletindo, eu não estou nada. Eu sou preso hoje, amanhã sou solto na audiência de custódia, nem fui preso, nem pensei, estou aí. É isso. Pois bem, e naquele momento a gente tinha um pavilhão chamado Pavilhão 9, que foi onde que aconteceu tudo, bem resumidamente, bem raso aqui, tá, gente? Aí vai e se informa, tá cheio de canal aí explicando, tem vídeos da época, enfim. E tinha esse Pavilhão 9 e começou com uma briga entre duas pessoas, estava tendo um futebol também lá na área, hora de sol dele, sei lá o quê. O negócio foi tomando uma proporção. A gente tinha o governador aqui, quem era? Era o Fleury, nem lembro, eu sei que foi véspera ainda de eleição, porque foi em outubro isso. E não chegou, enfim, a polícia invadiu e matou todo mundo mesmo, matou. As rebeliões já estavam sendo muito frequentes, não eram poucas, a gente tinha isso no noticiário todo dia, tá? Para você aí que não vivenciou, não era jovem nessa época. E aí a polícia acabou que entrou, não foi com bala de borracha, foi com nada, foi com arma mesmo, e saiu matando, fez com que os sobreviventes ainda carregassem os corpos, ficou assim, um banho de sangue. Aquela sexta-feira, sexta-feira bem sangrenta aqui, então, véspera de eleição. O Biratã foi um nome bastante falado, o coronel Biratã, que parece que foi ele que deu a ordem, enfim, 111 pessoas morreram. Hoje é onde fica o Parque da Juventude, que nos anos 2000 bolinha foi destruído, né, implodiram o complexo. E, bom, resumidamente, então foi isso. Então a gente tem, assim, para se pensar, eu deixo aí para você e pode comentar e qualquer outra coisa que você lembrar, enfim. Só atente para uma coisa, depois deste evento, enfim, discorreram muitas outras coisas, mas depois deste evento diminuiu o número por um tempo, e aí tem as estatísticas oficiais, mas diminuiu, ficou mais seguro andar nas ruas, andar de metrô, voltar para casa mais tarde, a gente não tinha que andar em grupo ou esperar algum adulto ir nos buscar, como eu disse, né, eu tinha 12, 13 anos e deu-se uma apaziguada. Isso, bom, eu ia ainda falar de Maluf, de Rota e de tantas outras coisas que eu gosto, mas daí vai ficar muito longo, aí você fala, nossa, tá falando de Maluf, de Bukele, de Coronel Biratã, que eu nunca nem ouvi falar, bom, enfim,
é que meu pensamento é muito tangencial e eu gosto, então, quando eu leio uma obra, juntar tudo o que eu sei, não colocando dentro, mas tentando aplicar a teoria do que eu li com os fatos que aconteceram, com o que eu penso, enfim. Mas eu não quero influenciar você com o meu pensamento, só estou jogando tudo isso. O que eu achei então legal é esse Bukele. O que eu achei legal é saber que tem uma prisão, deixa eu deixar bem claro, que tem uma prisão que está funcionando, que diminuiu a criminalidade, que me lembrou muito, que daí eu falei, poxa, estava procurando para ver se tinha o panoptismo, eu acabei que encontrei este presidente fazendo isso e de forma bem recente, porque como eu disse, foi em fevereiro deste ano. Quando eu falo, saiam das redes sociais, que ver dancinha de 10, 15 segundos, não te dá também potencial todo de você poder pensar e refletir sobre outras coisas que estão acontecendo. Eu, de fato, tive muito prazer em olhar descobrir esse presidente no sentido de, nossa, então está acontecendo isso, 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 juntar, enfim, fazer essas conjecturas todas e trazer para vocês. Porque, de novo, não acho que trazer um livro solto, só, né, estou olhando aqui por 1984, que eu fiz fiz uma resenha mencionando o Drex também, que vai ser o real digital, a moeda, que não é criptomoeda, enfim, assista se você não viu. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa para poder, não para que isso seja um incentivo que você leia, mas para tipo, então tem um porquê ler, então é gostoso ler, porque daí você não é manipulado e aí não vai ficar rindo se não sei quem, tá, enfim, muito enfins, eu gosto disso, eu gosto desse tipo de conversa, eu gosto desse tipo de interação, por isso que eu falo, não é uma aula, mas tem ele, se você nunca ouviu falar Supermax, joga aí, joga tudo se quiser no YouTube, porque fica mais fácil, não só para daí você ler e tirar suas conclusões, mas para você saber o que está acontecendo ao redor do mundo, senão a gente só absorve o que está acontecendo, o que aqueles que manipulam querem que você saiba, sem você ver todo o resto e só pensar, nossa, poxa, mataram não sei quantos, enfim, e aí eu termino com essa história. Aqui não tem visão romantizada de criminoso e tem que apenas compensar no sentido de não compensar mais o crime. Se o crime compensar, vai aumentar os delitos, vai aumentar a criminalidade e vai acontecer o que a gente está vendo disso por hoje. Foucault morre em 86, morreu jovem, né, de 26 a 86. Então ele nem adentrou o século XXI para saber como as coisas hoje estão e tudo mais. Claro que ninguém aqui é contra direitos humanos de ninguém, mas a gente tem que talvez se repensar melhor numa forma de como vigiar e punir nos dias de hoje. Então, se até o cão já leu Vigiar e Punir, vem aqui, Arthur, encerrar comigo o vídeo. Vem, olha lá, já até sabe, né? Tá cansado, vem, filho. Se até o cão já leu, vem, tá na preguiça. Se até o cão já leu Foucault, Vigiar e Punir, não vai você ler? Leia, deixa nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa um joinha. Eu não consigo ver quem deixou o joinha ou não, tá? Eu só vejo um número, aparece lá 9, 10, 11, 12 curtidas, mas eu não sei, não vai aparecer fulano de tal, fulano de tal. Então, se você tá com vergonha, não vou curtir porque viu o vídeo, não fique. E se você deixar um comentário, eu fico mais feliz ainda. E é isso, gente. Bom finalzinho de domingo, boa semana, com mais paz e tranquilidade para todos nós. É isso. Até os próximos vídeos aqui do Cão que Lê.